Olá, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso tour hidráulico, que começa com enchendo a caixa d'água. Então, como a B falou, a gente já encheu a caixa da água. A caixa da água é essa aqui, ó. É uma caixa de inox que a gente mandou fazer sob medida, utilizando a furação do carro mesmo para ela ficar toda presa, né, para ela não se movimentar, apesar de que tem todos os móveis em cima, mas é isso aí. Ela tem 62 e alguma coisa litros de capacidade e a gente enche ela por aqui, como vocês viram há pouquinho. E aqui embaixo a gente tem duas conexões. Essa aqui é para ser um dreno que a gente provavelmente raramente vai usar, né? Mas caso precise drenar a caixa um dia, a gente consegue tirar toda a água por aqui ou fazer uma outra conexão, enfim. E aqui desse lado, vocês estão conseguindo ver aí, é a saída então de água que vai alimentar a nossa bomba e alimentar toda a água da casa, tá? Então essa saída, ela tem dois tubos flexíveis que passam a água por aqui. Aqui dentro tem um filtro que vem com a própria bomba para... Não é um filtro muito eficiente, mas ele filtra pelo menos algumas partículas que eventualmente possam estar aí dentro da caixa, né? Não é a ideia, mas pode acontecer. E ele é um filtro que a gente pode limpar, né? Então a gente pode abrir ele e tirar a sujeira quando quiser. E a água vem para cá, é alimentada, essa bomba aqui então, ela é uma bomba que se chama self-primer, ela busca água, né? A gente não precisa encher ela d'água, tem algumas bombas que tem que encher antes, essa aqui não precisa. E aí ela pressuriza a água por esse duto azul aqui, que na verdade são canos de pressão de ar, né, que se usa para pressurização de ar, mas a gente usou para água. Funciona super bem. E aí a água é bombeada então automaticamente pela bomba até a pia da cozinha, que está aqui. Como eu falei, então a torneira e toda a parte hidráulica da casa é alimentada por essa bomba, e essa bomba ela não fica o tempo inteiro ligada. No tour elétrico, que eu não sei se é antes desse vídeo ou se é depois, não estou muito ligado na ordem, mas a gente vai falar especificamente sobre isso. Mas aqui eu só vou dizer que essa bomba a gente liga também na nossa central elétrica aqui em cima. Uma das chaves aciona ela. Ah, que tá ligado. Isso. Agora. E ela se aciona por pressão, então quando a gente abre uma torneira e a pressão cai, ela detecta isso, ela se aciona e põe pressão de novo na tubulação. Então agora vamos ali para dentro e vamos ver como é que funciona a água sendo bombeada. Aqui a gente tem a torneira, então a bomba já está acionada, eu só vou mostrar como é que funciona a bomba quando a gente diminui a pressão aqui, tá? Então a gente só abre aqui a torneira, agora a bomba já está funcionando, ó. Um pouquinho de ar na tubulação. Mas é isso. Fechou, a bomba se desliga. Então sempre que cai a pressão, ela liga. Sempre que a gente fecha a torneira, ela se desliga. Essa torneira também a gente escolheu uma que tem peças de reposição, né? Caso a gente precise algum dia. E ela tem essa haste flexível que a gente vai poder deixar ela na posição que a gente acha mais adequada, assim, para que a água caia bem no centro da pia, né? Fica mais fácil para o cara que lava a louça, para a pessoa que lava a louça, não sei quem é, fazer o seu trabalho. Agora vamos só ver mais um detalhe, que é para onde vai a água depois que ela entrou na pia, né? Bora lá para fora. De volta aqui na hidráulica, então. Eu falei que a água vai pelo duto azul, né? E ela retorna por esse sanfonado aqui, que é um sanfonado bem comprido que a gente colocou. É um sanfonado normal, de pia, comum, né? E a água sempre volta por aqui e sai nesse... Dá vontade de chorar, mas eu fiz um furo aqui nessa chapa da guria para passar a saída da água. E inicialmente essa água vai cair para fora do carro, né? E a gente sempre vai botar um balde. A gente vai colocar um balde embaixo, como eu coloquei a água que eu usei há pouco, já tá aqui, ó. Vai ter um balde que a gente vai levar junto quando precisar, né? Se a gente estiver num lugar onde dá para a água passar reto e ir pro chão, beleza. Se a gente precisar coletar água para colocar em algum lugar, ou já estacionar perto de um outro lugar e fazer uma ligação e tal, como é nesses campings, né, que tem já a chegada para água cinza, né, que é a água que já passou por algum processo, daí a gente usa a ligação por essa saída aí que foi feita no chão. Então é isso, esse é o nosso sistema hidráulico, super simples, mas eu acho que vai ser bem eficiente para a gente ter pelo menos possibilidade de usar a água, lavar louça, usar para qualquer coisa que a gente precise. Nosso projeto também é fazer uma secção nesse tubo aqui de pressão, para a gente ter uma duchinha externa, né? Um chuveirinho externo que a gente possa usar ou para lavar os pés, ou para tomar banho mesmo que seja, ou para limpar alguma coisa do carro, enfim, uma água para uso geral que a gente vai fazer numa bifurcação então dessa tubulação.
Mais pra frente, né? Mais pra frente, não agora. Bem simples, sem nada de muito elaborado e tal, mas funcional para nossa necessidade. Então, esse foi nosso tour hidráulico aí da guria.